Oi gente, tudo bem com vocês? Que bom que estamos retornando às nossas rotinas de aulas nesse novo ciclo de nossas vidas, ok? Lembrando que essas aulas postadas aqui no canal estão disponibilizadas ao público em geral, mas foram elaboradas para auxiliar principalmente meus alunos da Rede Municipal de Parauapebas, no Pará, que é meu lar atualmente. Então, minhas sinceras boas-vindas ao ano letivo e que todos os meus alunos se sintam acolhidos nessa fase de seus estudos, ok? Hoje estudaremos sobre a Proclamação da República e, para iniciarmos nosso estudo, vamos refletir sobre os principais fatores que levaram a esse acontecimento histórico, certo? Bem, pessoal, a Proclamação da República no Brasil ocorreu basicamente a partir de fatores como a desidratação da popularidade da monarquia, que havia se acentuado após o fim da Guerra do Paraguai em 1870, e essa impopularidade fez com que grupos republicanos da elite econômica brasileira ganhasse força na propagação das ideias iluministas na sociedade e se aliassem aos militares, que também estavam muito insatisfeitos com a monarquia. Lembrando que essas ideias iluministas, mais precisamente o positivismo de Augusto Comte, é uma corrente filosófica criada na França por ele mesmo e defendia que o conhecimento científico só poderia ser construído por meio da observação e da experiência, e para tal, aplicavam métodos científicos ao estudo dos fenômenos sociais. A máxima positivista era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso lembra algum símbolo nacional para vocês? Sim, claro que sim. A nossa bandeira nacional com o seu lema central Ordem e Progresso, que foi influenciada pelos ideais iluministas de Augusto Comte, que pregava ainda a existência de uma política mais democrática e menos autoritária, com características de liberdade econômica e política. Aconteceu que os crescentes setores da classe média urbana, da Igreja Católica e do Exército passaram a questionar diretamente a autoridade do imperador Dom Pedro II, e nesse contexto havia divergências entre os republicanos sobre o caráter que a República Brasileira deveria assumir. Alguns propunham transformações radicais, inclusive com a abertura de espaços para a participação popular, enquanto outros defendiam mudanças mais moderadas e limitadas para a participação política da sociedade, e havia também um terceiro grupo composto pelos positivistas que pretendiam instaurar uma ditadura republicana controlada por militares. Para entendermos esse acontecimento, é necessário analisarmos alguns eventos como a questão religiosa, escravocrata e militar. Na questão religiosa, observamos que a Igreja era um dos pilares que sustentava a monarquia. Porém, quando o Papa Pio IX lançou o decreto da infalibilidade papal, que determinava uma perseguição a todos os membros da Igreja Católica ligados à maçonaria, houve uma cisão entre a Igreja e a monarquia, pois esse decreto papal necessitava da autorização do imperador para se cumprir no Brasil, e o imperador não deu sua autorização, provocando perda de apoio da Igreja Católica. Porém, mesmo com a desautorização do imperador, dois bispos, Dom Macedo Costa de Belém e Dom Vital de Olinda, decidiram realizar a perseguição aos maçons. Porém, como existia muitos maçons na política, essa questão foi mal vista, necessitando da intervenção do imperador por se tratar de uma questão que havia sido judicializada, e os bispos foram então presos e condenados. Lembrando que no Brasil, a religião oficial do império era a católica, e essa cisão teve um papel muito importante na queda da monarquia. É claro que mais tarde, tudo se resolveu entre a monarquia e a igreja, porém, essa relação e apoio havia perdido força. Outra questão importante foi a questão militar, que se deu com a insatisfação do exército após a Guerra do Paraguai, pois apesar de ter saído fortalecido do conflito, não teve êxito com o governo nas exigências de melhorias e celeridade nas promoções de carreira militar, pois a monarquia ignorou totalmente essas demandas, e somando-se a essa insatisfação, destacou-se também a presença do positivismo de Comte na academia militar, como disse anteriormente. Então esses fatores ajudam a explicar a insatisfação desses militares com a monarquia.
Quanto à questão escravocrata, em relação aos seus efeitos na queda da monarquia, basicamente ganha força a partir de 1888 com a efetivação da abolição da escravidão no Brasil, o que gera grande insatisfação e perda do apoio do último grupo que apoiava a monarquia, que eram os escravocratas do Vale do Paraíba, aprofundando ainda mais a crise que levou à queda da monarquia. Por fim, no dia 15 de novembro de 1889, a aliança firmada entre militares e os grupos republicanos da elite nacional, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que comandou os setores do exército influenciados pelos ideais positivistas, deram o golpe de Estado que derrubou a monarquia no Brasil, dando início ao período conhecido como Primeira República, que vai de 1889 a 1830. Nesse período, formou-se um governo provisório comandado por Deodoro e composto de representantes das várias tendências republicanas, com exceção dos radicais. Quanto a Dom Pedro II e sua família, após a deposição foram obrigados a se exilar em Portugal. Uma das primeiras medidas de Deodoro foi a dissolução das assembleias provinciais e das câmaras municipais, além da destituição dos presidentes de províncias, que são equivalentes aos atuais governadores dos estados. O novo governo também convocou eleições para o Congresso Nacional Constituinte, que elaborou a primeira Constituição do Brasil republicano, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. No dia seguinte, o Congresso elegeu Deodoro da Fonseca como presidente e Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente do Brasil. Bem, essa foi nossa breve aula sobre a proclamação da República. Sempre gosto de lembrá-los de consultar os materiais de apoio para complementar o entendimento do fato histórico e seus desdobramentos, ok, pessoal? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Mais uma vez, sintam-se acolhidos às nossas aulas. Um grande abraço e até a próxima. Se inscreve aí no canal, valeu, e acompanha as nossas aulas, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchauzão e até a próxima.